E aí, terceirão, beleza, moçada? Acharam que ia ficar livre de mim, né? Jamais. Olha só, moçada, nós vamos continuar nosso conteúdo e hoje nós vamos ver ondulatória, tá? Essa aulinha de hoje ela vai ser uma aulinha um pouquinho mais extensa, mas vocês vão perceber que a gente vai estar pegando 2 capítulos da apostila de uma vezada só, tá beleza? Então vamos lá, nosso estudo vai ser ondulatória e ondulatório estuda as ondas. A gente pode perguntar assim, pô, mas por que estudar onda? É porque quando a gente pensa em ondas, geralmente a gente está pensando apenas em, em onda do mar, né? Mas não, tá, galera? Toda a tecnologia que a gente tem aí agora sem fio é de ondas, são ondas, por exemplo, tá? Então, Wi-Fi, o celular, né? Micro-ondas, tudo que a gente utiliza aí a longa distância mesmo, né? Sinal de televisão, sinal de rádio, tudo são ondas. Então, as ondas são o futuro, né? Da nossa tecnologia aí, beleza? Mas vamos entender primeiro o que são essas paradinhas aí. Então, primeira coisa, galera, para a gente entender o que são ondas, a gente tem que entender alguns conceitos. O primeiro é de pulso, tá? O que é um pulso? Pulso é uma perturbação que se propaga em algum meio. Quando a gente fala meio aqui, é assim, o ar, a água, tá? Uma corda, é por onde esse cara está passando. A fonte da onda é quem faz esses pulsos. Então, por exemplo, numa corda de violão, a fonte é a mão do músico que está tocando o violão, tá? No mar, né, a fonte das ondas são os ventos ou a diferença de temperatura entre uma corrente marítima e outra, tá bom? E aí, como eu disse para vocês, o meio é o local onde a onda se propaga. E então o que é onda? Uma onda é uma sucessão periódica de pulsos, ou seja, é uma sucessão em tempos iguais, né, de pulsos, tá? De vibrações aí. Belezinha? Vamos lá então. Olha só que bonito isso daqui. Moçada, isso daqui a gente tem aqui uma fonte de ondas, tá vendo? Que ela está fazendo perturbações, né, que seria esse movimento de vai e vem. Esse movimento de vai e vem vai criar as nossas maravilhosas ondinhas aqui. O que é extremamente importante. Uma onda, galera, ela não propaga matéria, nunca, jamais. Ela sempre vai propagar energia. Então, se tiver uma bolinha aqui, sei lá, vamos no mar, e passa uma onda, essa bolinha ela não vai se arrastar nem para a direita nem para a esquerda, ela só vai subir e descer. Aí você pode falar para mim assim, Danila, mas eu já fui lá em Muriqui, né, ótimo lugar para a gente ir, e tomei um caixote que a onda me jogou lá na areia. Aí não é um fenômeno ondulatório, é um fenômeno hidrodinâmico, tá? Mas uma onda, ela não consegue transportar matéria. Você vai ter um movimento de vai e vem. Pensa, por exemplo, na corda do violão. Você pegar uma corda de violão e pintar uma partezinha dela, uma bolinha, e tocar o violão, essa parte que você pintou não vai se mexer na corda indo para a direita ou para a esquerda, só vai subir e descer, né? Ela não vai chegar no seu dedo, por exemplo. Seria muito doido, tá? Então, uma onda ela nunca vai propagar matéria, sempre energia. Ok? E aí a gente pode classificar nossas ondinhas de várias formas, galera. A primeira, e acho que é a mais importante, é quanto à natureza. Quanto à natureza, a gente tem 2 classificações de uma onda. A primeira são as ondas mecânicas. O que é uma onda mecânica? Uma onda mecânica é uma onda que precisa de um meio para se propagar, tá? Por quê? Porque ela é justamente a vibração desse meio. Por exemplo, as ondas sonoras são ondas mecânicas. Porque o que é o som? O som é nada mais do que a vibração do ar, né? Se a gente não tiver ar, a gente não tem som. Então, se eu tirar, por exemplo, todo o arzinho do quartinho de vocês que está assistindo essa maravilhosa aula, né? E alguém gritar aí dentro, não vai fazer barulho nenhum, tá? Porque não vai ter ar para vibrar, ok? As ondas numa corda, né? O meio é a corda, a onda no mar, o meio é o próprio mar, tá? Então, ondas mecânicas são meios que precisam de são ondas que precisam de um meio para se propagar. Belezinha? Tá? Uns desenhozinhos aqui, por exemplo, a gente poderia falar que é o som, tá? E aqui a gente pode falar que é uma onda numa corda, ok? A outra classificação de onda com relação à natureza são as ondas eletromagnéticas, tá? As ondas eletromagnéticas, elas não precisam de um meio de propagação, ou seja, elas podem se propagar no vácuo, tá? No vácuo, qualquer onda eletromagnética tem a velocidade da luz, até porque a luz é uma onda eletromagnética, tá? Que é de 300 mil quilômetros por segundo, ou 300 milhões de metros a cada um segundo, tá? Então, as ondas eletromagnéticas elas não vão precisar
de um meio material para se propagar. Ainda bem, né? Porque senão a luz do Sol não ia chegar na gente nunca, porque entre a gente e o Sol não tem nada, tem vácuo, ok? Exemplos de ondas eletromagnéticas aí. A luz, os raios X, quando a gente quebra alguma coisinha, as ondas ultravioletas, o infravermelho que a gente utiliza aí para ligar ar-condicionado pelo aplicativo do celular, mas isso é segredo, tá? Os raios alfa e etc. O que é em si uma onda eletromagnética, galera? É uma onda formada por um campo elétrico e um campo magnético. Olha que maravilha, já estudamos isso no passado. A gente vai ver esses caras de campo elétrico e campo magnético mais aprofundado? Não, a gente vai fazer revisão, mas nessa parte aqui de onda a gente não precisa se preocupar com eles, ok? Eles são perpendiculares, olha o desenhozinho aí, o GIF maravilhoso, né? Nossa, muito bom mesmo essa qualidade, hein? Vamos para a próxima. E aí, moçada, a gente também pode classificar as ondas quanto à propagação, tá? Existem dois tipos de ondas conforme a propagação. Existem as ondas longitudinais e as ondas transversais. Primeiro que a gente vai ver são as ondas longitudinais. As ondas longitudinais, a vibração se dá no mesmo sentido de propagação. Que? Como assim? Olha só que maravilha. Vamos olhar para essa figura aqui. Se a gente perceber nessa figura, a gente tem aqui a onda fazendo um movimento de vai e vem, né, para frente e para trás. E ela se propaga para a direita. No caso aqui, vamos chamar isso de horizontal, pode ser? Então, a vibração dela é na horizontal e a propagação dela também é na horizontal. Então, isso aqui é uma onda longitudinal. Um exemplo disso é o som, tá? O som é uma onda mecânica e longitudinal. O som, a vibração dele se dá no mesmo sentido de propagação, tá? Tá vendo meu super laser aqui? Vamos supor que ele seja uma partícula do som. Então, por que o som é uma onda longitudinal? Porque ele está se propagando para a direita e está vibrando no mesmo sentido, para a direita e para a esquerda, ok? Então, isso daqui é uma onda longitudinal. Uma onda numa mola também é uma onda longitudinal, tá bom? Mas aí não tem como a gente mostrar isso aqui, né? Uma peninha. O outro tipo de onda, que é o que a gente mais desenha aí, mais vê, são as ondas transversais, tá? A onda transversal é uma onda onde o sentido de propagação e o sentido de vibração são perpendiculares, ou seja, formam 90 graus. Olha só, esse exemplozinho aqui é maravilhoso para isso. A onda está se propagando para a direita, conseguem ver? Ela está indo para a direita aqui. Mas a vibração é vertical, né? O corpinho que está aqui, né? A bolinha, a boia que está aqui, ela só sobe e desce, ela só vibra para cima e para baixo, tá beleza? Então a vibração é na vertical e a propagação é na horizontal, tá? Uma ola também é assim. Um exemplo de onda aí transversal, a luz. A luz é uma onda eletromagnética e transversal. A onda numa corda de violão. A onda numa corda de violão é uma onda mecânica, né? Porque precisa da corda para se propagar, mas ela é transversal, tá beleza? Então, a onda, eu vou voltar aqui, longitudinal. Ela vibra e se propaga no mesmo sentido, tá? E a onda transversal, ela vibra num sentido e se propaga no outro. Muito, muito fácil, né? E a nossa terceira e última classificação com relação às ondas é em relação às dimensões, tá? A gente pode ter ondas unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais. Uma onda unidimensional, ela só vai se propagar em uma única dimensão. Por exemplo, uma onda numa corda, tá vendo? Ela só se propaga numa direção que é horizontal nesse caso aqui, tá vendo? Ou ela vai para a direita ou ela vai para a esquerda, tá? Uma onda bidimensional, ela vai se propagar em duas dimensões. Por exemplo, uma onda num lago. Quando você está com uma pedra no lago, ela vai se propagar em duas dimensões. Que duas dimensões são essas? Horizontal, x aqui, e vertical, tá vendo? Ela se propaga em duas dimensões, tá beleza? E uma onda tridimensional. Uma onda tridimensional ela vai se propagar em três dimensões. O som é uma onda tridimensional também, por exemplo. Então, ó, o som é mecânica, né? É longitudinal e tridimensional, tá? Porque quando eu falo, né, o som se propaga em todas as dimensões. Quem está atrás de mim escuta, por exemplo, não é só quem está na frente. Tranquilão? A luz também, né? Tridimensional. Você acende uma luz, os raios de luz vão em todas as direções, não vai focado. Só se for um laser, né? Mas aí é outra história. Ok, ok? Espero que sim. E aí, uns conceitozinhos importantes, tá? Que é o conceito de frente de onda e raio da onda.
que é a frente da onda? Nossa, o nome já diz, é a parte da frente da onda, ou seja, é aquela região onde separa onde tem onda e onde não tem, né? A gente fala que é a fronteira entre a região já atingida pela onda e a região não atingida, tá bom? E o raio da onda, galera, vai ser, a gente vai fazer uma linha, tá? Da onde a onda saiu, e essa linha ela vai ser perpendicular à frente da onda. Isso forma o raio da onda. O raio da onda ele indica para onde a onda está se propagando. Então, por exemplo, nesse ponto aqui, o raio da onda está para cá, ou seja, esse ponto ele vai se propagar para cá. Aqui, se fizesse um raio da onda, eu estaria dizendo que essa onda vai se propagar para cá, e assim vai, tá beleza? E aí vem a parte mais importante, galera. Isso aqui a gente tem que ter muito cuidado, que são as grandezas físicas associadas às ondas. O primeiro, cara, que é o que a gente às vezes tem uma certa dificuldade, é o que a gente chama de comprimento de onda. O que é um comprimento de onda? O comprimento de onda é a distância entre dois pontos consecutivos e semelhantes de uma onda, tá? E tem como a gente fazer isso de três formas. Tá vendo aqui a onda? A gente tem nosso desenhozinho da onda aqui, né? Essa parte mais alta da onda nós chamamos de crista. E a parte mais baixa da onda a gente chama de vale, tá? Então, crista e vale. Crista lembra da crista do galo, né? A parte mais alta do galo. E o vale lembra do buraco onde a gente mora, que é Vassouras, que é um vale. Tá beleza? Então, um comprimento de onda, tá? Ele vai ser a distância entre, por exemplo, duas cristas consecutivas. Então, essa distância entre uma crista e a próxima é um comprimento de onda. A distância entre dois vales também é um comprimento de onda, porque são dois pontos que são consecutivos e semelhantes, tá? Cuidado quando a gente for fazer o comprimento de onda no meio da onda. Que a gente tem que pegar aqui, ó, por exemplo, daqui até aqui a gente tem um comprimento de onda. Cuidado para não achar que daqui até aqui, porque aqui eu estou na metade da onda, só que aí depois vem uma crista. Aqui eu estou na metade da onda? Tô, mas depois vem um vale, então não é um ponto consecutivo e semelhante. Então, nosso próximo ponto consecutivo semelhante seria esse, que aí sim, estou no meio da onda e em seguida vem uma crista. Então, isso daqui tem um comprimento de onda, ok? Aqui, por exemplo, daqui até aqui, eu tenho metade de um comprimento de onda, o famoso meio comprimento de onda, tá? O comprimento de onda, galera, vai ser representado por essa letrinha aqui grega, que é o lambda, tá bom? É como se fosse um Y de cabeça para baixo, tá? E como a gente está medindo comprimento, comprimento na física é sempre em metros, ok? Então no SI, nossa unidade de comprimento de onda é o metro. Vamos de amplitude. A amplitude, galera, vai medir a magnitude de uma onda, ou seja, vai medir a altura ou a profundidade que uma onda tem, tá? Então, se a gente tiver uma ondinha aqui, a altura do meio da onda para cima, isso é amplitude, ou do meio para baixo também. Quando for do meio para cima, a gente vai pegar o valor positivo. Quando for do meio para baixo, vai ser negativo. Mas cuidado, é sempre do meio da onda. E a gente só vai trabalhar com ondas aí no nosso exercício que tem amplitudes iguais. Então, a altura para cima vai ser sempre igual à altura para baixo. Ok? Vamos de período, tá? O período, a gente já viu o período em movimento circular, lembra? Em movimento circular, o período era o tempo de uma volta completa. Aqui em ondulatória, o período vai ser o tempo de uma oscilação completa. Ou seja, o tempo que vai demorar para um comprimento de onda inteiro passar por um determinado ponto, tá? Então vamos ver qual é o período dessa ondinha que está aqui. Quando essa bolinha vermelha estiver em cima de uma crista, eu vou começar a contar. Quando chegar na próxima crista, eu vou parar, porque aí vai ter passado um comprimento de onda e eu vou saber que esse tempo é o período, tá beleza? Então vamos esperar o primeiro aí, próximo a passar. Então vamos lá, vamos passar. Então 1, 2, 3, 4, 5. Ok, o período dessa onda aqui é de 5 segundos, ou seja, o tempo para passar um comprimento de onda inteiro por esse ponto é de 5 segundos, tá? O período, moçada, é representado pela letra T maiúsculo, lembra disso? Igual ao movimento circular mesmo, tá bom? E como no movimento circular, a gente também pode calcular a frequência, tá? A frequência vai ser a quantidade de oscilações por tempo que uma onda vai dar. Então, ela é o inverso do período. O período é o tempo de uma oscilação, a frequência é a quantidade de oscilações em determinado tempo, tá? Então, eu posso falar que a frequência é o inverso do período,
né? Ou o período é o inverso da frequência, se quiser, ou então que a frequência é a quantidade de oscilações dividido pelo tempo. Então, olha só, a gente tem duas ondinhas aqui para a gente ver qual que é a diferença entre as frequências, tá vendo? Nessa daqui, em um determinado tempo, eu tenho muito mais ondas do que a de baixo, né? A de baixo aqui tem menos ondas. Dá até para a gente calcular quantas ondas tem aqui, ó. Comecei aqui no meio, né, da onda e vou pegar uma crista. Então, o nosso próximo comprimento de onda vai estar aqui, beleza? Então, um comprimento de onda. 2, 3 e mais um pedacinho. Pô, aqui tem muito mais que 3, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mais um pedacinho. Então aqui tem muito mais ondas no mesmo intervalo de tempo, então a frequência dessa onda aqui de cima é muito maior. Lembrando que a gente vai usar a frequência sempre em Hertz. Para isso, o tempo tem que estar em segundos. Ok? Olha só que maravilha de exercício. Determine a frequência e o período de uma onda que completa 4 oscilações em 10 segundos. Então, a gente tem que o número de oscilações, ou seja, o número de comprimentos de onda, são 4 e o tempo 10 segundos. Então, frequência é o número de oscilações por tempo, então vai ser 4 dividido por 10, isso vai dar 0,4 Hz. Ou seja, passa 0,4 ondas a cada 1 segundo. Tá? Não passa nem metade de uma onda em 1 segundo. Vamos calcular o período. O período a gente sabe que é o inverso da frequência. Então, o período vai ser 1 sobre 0,4. Então, o período vai ser de 2,5 segundos. Ou seja, a cada 2,5 segundos, passa um comprimento de onda. Passa uma ondinha inteira, uma crista e um vale. Belezinha? E aí, galera, olha só. Nós sabemos que a velocidade de qualquer corpo é a distância dividido pelo tempo. Se eu pegar justamente a distância como um comprimento de onda, o tempo tem que ser o período, porque o tempo para passar um comprimento de onda, né, é o período. A gente sabe que o período é o inverso da frequência, ou seja, 1 sobre f. Então vai ficar uma fração de fração, repete a primeira, multiplica o inverso do segundo, a gente chega na equação geral das ondas, que é o que a gente vai usar o tempo inteiro. A velocidade de uma onda é igual ao comprimento dela, comprimento de onda, né, desculpa, vezes a frequência, tá bom? Comprimento de onda sempre em metros, frequência sempre em hertz, que aí a nossa velocidade vai sair em metros por segundo. Belezinha? Olha esse exemplo de exercício aqui. A gente tem, ó, na figura está representada a configuração de uma onda mecânica que se propaga com velocidade de 20 metros por segundo. Então temos uma ondinha maravilhosa, uma onda transversal, tá vendo? Ela vibra para cima e para baixo e se propaga para a direita ou para a esquerda aqui. E ele quer saber qual que é a frequência da onda em hertz, tá? Então a gente sabe que a velocidade é de 20 metros por segundo, tá? E eu quero descobrir a frequência. Para descobrir a frequência, vou ter que saber qual que é o comprimento de onda. E aí tem que ter cuidado que ele não me deu o comprimento de onda, mas dá para a gente pensar. Olha só. Daqui até aqui a gente tem 20 centímetros. Então aqui também tem mais 20, 40. Tá? Um comprimento de onda seria daqui até aqui. Correto? Né? Então a gente tem uma crista inteira e um vale inteiro. Isso dá um comprimento de onda. Então 20, 20, 40, com 20, 60, com 20, 80. Então um comprimento de onda dessa onda, desse exercício, vale 80 centímetros. Ou seja, 0,8 metros. Aí, moçada, é só jogar na fórmula. A velocidade da onda é igual ao comprimento de onda, ou lambda, vezes o f. Desculpa esse lambda aqui, né? Ele não saiu com a perninha para cima, é a letra, tá? Eu não sei porquê. Então vai ficar 20 igual a 0,8 vezes f, o 0,8 vai passar dividindo, o nosso f aí vai dar 50 Hz. Ok? Belezinha? Eu acho que essa conta aqui não... acho que eu fiz a conta errada ali, mas não tem problema não. Exemplo 3, vou pedir para vocês tentarem fazer, tá? Ele deu para a gente aqui a velocidade, olha, em quilômetros. Pode isso, Arnaldo? Não. E deu a frequência em megahertz. Lembra que mega é vezes 10 a sexta, tá? É vezes 1 milhão. Então, tentem fazer esse exercíciozinho depois aí, por favor. Se eu não me engano, o gabarito é a letra B, tá? E aí, vamos falar um pouquinho mais sobre as ondas eletromagnéticas. Galera, ondas eletromagnéticas são todas as ondas que se propagam e não precisam de meio, tá? E para a gente diferenciar uma onda da outra,
vai ser somente uma questão de frequência, tá? A frequência é a principal característica que vai definir que onda que a gente está trabalhando. Então, se eu falar para vocês que a luz que está acesa aí, para vocês enxergarem a tela do computador, né? O farol do carro, a micro-ondas do micro-ondas que faz você esquentar sua comidinha, o Wi-Fi da sua casa, são tudo a mesma coisa. A diferença é a frequência, né? A quantidade de vibração que tem por tempo aí de cada um. Todos eles são a mesma coisa, que são ondas eletromagnéticas, tá? Então aqui eu tenho um espectro, ou seja, eu tenho uma banda aqui que mostra, conforme eu vou aumentando a frequência, que tipo de onda eletromagnética eu vou estar trabalhando, tá? Então olha só, quando a gente tem frequências muito pequenininhas, entre 10 e 100, a gente tem frequência extremamente baixa, tá? Essas frequências são frequências de transmissão de eletricidade, né? A gente viu que eletricidade, moçada, no passado, toda corrente elétrica gera um campo elétrico, todo campo elétrico gera um campo magnético, então a gente tem uma onda eletromagnética sendo produzida. Só que essas ondas têm frequências baixíssimas, tá? Num aparelho eletrônico também, como tem correntes elétricas ali, placas, ele também vai emitir ondas eletromagnéticas, tá bom? Essas ondas também são chamadas de frequências muito baixas, VLF. São ondas entre 100 e aí mais ou menos 1 milhão de hertz, tá? Então isso é considerado coisas baixas. Aí nós chegamos aí na parte das ondas de rádio. As ondas de rádio, galera, elas estão compreendidas aí entre 10 a sexta, né? Ou seja, megahertz, 1 milhão, e 10 a décima segunda, tá? Que já seria 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, tá bom? De hertz. Então é uma onda que vibra extremamente rápido. Cuidado que não é aquela que se propaga rápido, não. Ela vibra muito rápido, tá? São as ondas de rádio e as ondas de micro-ondas. Ondas de rádio é onda de sinal de televisão, é onda de sinal do rádio, né? É onda de sinal de telefone, tá bom? Tudo isso são ondas de rádio. E as micro-ondas que a gente utiliza aí no nosso aparelho de micro-ondas também são ondas de rádio. Até um experimento que vocês podem fazer para verificar se o micro-ondas está legal é colocar o celular dentro do micro-ondas, tá? E tentar ligar para o celular. Se o celular tocar, aí não é muito bom porque tá entrando ondas no seu micro-ondas. Se está entrando, também está saindo, né? Então o seu micro-ondas não está blindado. Se ele não tocar, é porque realmente ali não tem sinal nenhum, porque o micro-ondas ele blinda, né, com as ondas de rádio aí, tá? Mas cuidado, não liguem o micro-ondas, hein, pelo amor de Deus. Ou liguem, né, sei lá, tá? E aí, moçada, a gente passando desses trilhões aqui, 10 a décima segunda, a gente chega na radiação infravermelha. O infravermelho é o que a gente utiliza aí para abrir portão, controle remoto, mexer no controle de ar-condicionado, tá? Isso daí é uma radiação chamada infravermelho, que está entre 10 a décima segunda e 10 a décima quarta hertz aí, mais ou menos. E aí, o que a gente chama de luz, né, popularmente aí, que é o que a gente consegue enxergar, é só esse pedacinho aqui, tá? Entre o 10 a quarta, quase 10 a quinta, e o 10 a décima sexta. Então, nosso olho só consegue observar, né, enxergar, só esse tipo de radiação aqui, que são as cores que a gente conhece aí. Vermelho, azul, amarelo, verde, anil, as cores do arco-íris, tá? A última cor é o nosso violeta, né? E aí acima dessa cor vem o ultravioleta, tá? Uma frequência maior ainda. Aí essa radiação ela é chamada de radiação ionizante. Por quê? A frequência dela é tão alta que ela vai ter uma energia tão alta que quando ela acerta o átomo, ela dá energia para o elétron e o elétron escapa. Então ela consegue mudar o DNA da célula, tá beleza? Ó, tempos de coronavírus, a radiação ultravioleta, ela mata o coronavírus, ela quebra o DNA dele, tá bom? Não sei se vocês viram, mas que a USP desenvolveu um rodo de ultravioleta. Então, em vez de usar produtos químicos, né, usar sabão, o cara passa o rodo com uma luz ultravioleta que mata todos os vírusinhos aí, tá? Então, extremamente importante, mas também prejudicial, né, moçada? A gente sabe que a radiação ultravioleta, ela queima a nossa pele, pode dar câncer de pele, e é justamente por causa dela que a gente, quando vai ao sol,
tem que passar um protetor solar contra raios UV, ou seja, raios ultravioletas. Belezinha? Mais energética ainda do que a radiação ultravioleta, tem os raios X. Tá? Os raios X, eles também são extremamente prejudiciais à nossa saúde. Claro, a gente às vezes tem que utilizar deles, mas a gente não pode tirar muito raio-x, por exemplo, num tempo muito curto. Quando isso acontece, nós temos que tomar uma medicação própria para isso, tá beleza? Então, os raios-x eles também são radiações ionizantes. E acima disso, os raios gama, né, que aí são mais ionizantes ainda, eles estão presentes principalmente no Sol. O Sol emite bastante raios gama e são extremamente radioativos, ok? Vamos continuar. Aqui só estou pegando aquele espectro pequenininho, né, que era o visível aqui, e aumentando ele para a gente enxergar. Tá? A gente separa em 7 cores do arco-íris, né? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, mas a gente sabe que são infinitas, né? Aqui dentro tem infinitas cores, tá beleza? A luz vermelha, ela tem uma frequência menor, tá vendo? É de menor frequência, e o violeta, né, o mais pro azul, tem as maiores frequências, tá beleza? E aí, não sei se dá para perceber isso, mas lembra da fórmula que a gente viu? Que é a fórmula mais importante que a gente tem dessa parte, que é da velocidade. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Como a velocidade é constante no vácuo, então quanto menor a frequência, maior vai ser o comprimento de onda. Tá vendo? O espaçamento entre uma onda e outra aqui é maior. Então o comprimento de onda da luz vermelha é maior do que o comprimento de onda da luz azul, por exemplo. Então é inversamente proporcional. Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência e vice-versa. Alright? E moçada, olha só. Aqui a gente tem também as ondas sonoras, tá? As ondas sonoras são ondas mecânicas e existe o espectro delas também. Só que esse espectro é pequenininho. A gente tem os sons que a gente não escuta e os sons que a gente não escuta também, né? Abaixo dos sons que a gente escuta, a gente vai chamar de infrassons, que são sons abaixo de 20 Hz, tá? Esses sons geralmente são os sons que as baleias e os golfinhos se comunicam. Então, nós seres humanos não conseguimos ouvir. Cuidado, isso não quer dizer que o som é num volume baixo, não, tá? Pode ser um barulho ensurdecedor, só que nosso ouvido não consegue captar, então a gente não vai estar ouvindo nada, tá? Entre 20 e 20 mil Hz é a faixa do audível, que é o que a gente consegue ouvir aí, tá bom? Quanto mais agudo for o som, maior vai ser a frequência. Quanto mais grave é o som, menor vai ser a frequência, tá bom? Então, por exemplo, as meninas geralmente têm vozes com frequências mais altas e os meninos vozes com frequências mais baixas, mais graves, tá? Então, baixa frequência, som grave, alta frequência, som agudo. Acima de 20 mil Hz, nós temos os ultrassons, que aí a gente também não consegue ouvir, tá? Por exemplo, os morcegos, os cachorros, eles conseguem ouvir frequências muito maiores que a gente. O morcego, nossa, sem comparação, mas o cachorro vai até 30 mil Hz, se eu não me engano. Então ele consegue ouvir uma faixa bem maior do que a nossa aí, tá bom? E galera, esse daqui é um vídeo, tá? Que depois em aula eu passo para vocês. Ele vai fazer um teste de audição aqui para ver qual frequência que a gente consegue ouvir, tá? Mas acho que não vai ficar porque um vídeo de um vídeo, né? É uma coisa muito doida. Parece até presidente que faz live de lá. Mas vamos lá. E aí vamos ver o nosso capítulo de ondas no dia a dia, tá? Nosso primeiro caso aí vai ser a ultrassonografia, né? O aparelho de ultrassom. O aparelho de ultrassom é um aparelho que vai emitir ultrassons, ou seja, sons com frequências extremamente altas, tá vendo? Que são de 2 milhões de Hz a 14 milhões de Hz. Então é muito mais do que a gente consegue ouvir. A gente consegue ouvir do 20 ao 20 mil só. Aqui a gente está falando de milhão, tá? E aí o que acontece? A máquina emite esse som bate no tecido do humano, né? E esse som, quando ele bate, ele é refletido. Aí a máquina pega essa reflexão, né? E monta uma imagem a partir disso, tá beleza? Então a gente utiliza bastante na medicina aí. Aqui é uma foto de um bebezinho dando um joia, tá? E essa foto é real, não é montagem não, tá? Isso viralizou na internet há muito tempo atrás e a gente sabe que está na internet é verdade. Outro caso aí também, galera, importante, é o radar e o sonar, tá? O radar, ele vai ser um dispositivo que ele vai emitir ondas eletromagnéticas, tá? Essas ondas eletromagnéticas vão bater no aparelho e vão retornar pro emissor.
E aí, essa diferença de tempo, né, entre a onda ter ido e voltado, o aparelho vai calcular e vai ver qual que é a distância que aquele objeto se encontra. O sonar tem o mesmo sentido, o mesmo funcionamento, desculpa. Só que em vez de ser ondas eletromagnéticas, vão ser ondas mecânicas, som, tá? Então aqui tá vendo, um barquinho ele emite a onda bate no chão, por exemplo, e volta, reflete, tá? Aí ele vai calcular o tempo, né, que isso demorou e pelaquela formulazinha mesmo, V igual a lambda F, ele sabe qual a frequência, sabe qual que é a velocidade. Na verdade, ele pode usar delta S sobre delta T, né? Ele sabe qual que é a velocidade, ele sabe qual que é o tempo, ele vai descobrir qual que é a distância. Tá, beleza? Os morcegos se comunicam, né, e se enxergam, né, desse jeito. Tá? Eles emitem um som e aí é como se eles tivessem um sonar. Eles têm, na verdade, um sonar, como se um radarzinho, né, que eles conseguissem enxergar através de radar. Ok? Um outro caso, né, que eu espero que não seja ondas no nosso dia a dia, mas é o tsunami, tá? O tsunami, ele é uma onda mecânica que é gerada quando a gente tem aí, né, um grande deslocamento de água. Esse grande deslocamento pode ser uma erupção, pode ser uma placa tectônica que se mexeu no oceano, pode ser um meteoro que caiu aqui, tá? E aí essa onda, ela vai se formar, tá? E ela vai viajar aí até a costa, tá? O tsunami, quando ele está em alto mar, ele fica mais rápido, tá bom? Graças a Deus. Quanto mais fundos aqui, mais rápido esse cara. Só que ele fica mais baixinho, tá? A amplitude da onda é uma amplitude menor. Então, tá vendo? Chega a 700 km por hora, moçada. Muito rápido. Mas se, por exemplo, tivesse um barquinho aqui em alto mar, o que ia acontecer com esse barco? Ia destruir ele? Não, tá? O barco ia só sentir uma elevaçãozinha, subir e ia descer, porque a onda não quebra aqui, então não tem problema nenhum, tá? E onda não transporta matéria, então o barco só ia levantar e subir. O problema, meu povo, é quando esse cara começa a chegar perto da costa. Quando começa a diminuir a profundidade, tá? Por conservação de energia, ele vai diminuir a velocidade, porque ele vai estar sendo freado aqui, a massa de água vai ser freada por essa barreira, só que para compensar, a altura desse cara aumenta. Tá? Então ele vai ficar mais alto, né? E aí o estrago é grande porque quando ele atinge, embora bem mais lento, né, a costa, a altura dele é muito grande, então cobre casas, né, passando por cima de tudo. Um outro problema também do tsunami que é o seguinte, quando ele chega, primeiro vem o vale, tá vendo aqui nessa imagem, e depois vem a crista. Então olha só, a gente vai perceber agora na próxima aqui, ó, o vale e depois a crista. Então quando está vindo um tsunami, as pessoas. Ele é extremamente grande, tá? Esse comprimento de onda aqui é muito grande, às vezes é 150 metros de comprimento de onda, não de altura, tá? Não é amplitude, não, é comprimento de onda. Então as pessoas começam a ver a praia esvaziar de água, né? Porque é o vale. Então aqui começa, onde tinha água, começa a ter terra só, que é o buraco que está se formando. E aí lá atrás está vindo quem? A crista. E aí, moçada, vai todo mundo corre para a praia para ver, né? Olha que legal, tá sem água ali. E aí vem uma crista e aí dá ruim, né? Tá bom? Outro tipo de ondas que a gente utiliza no nosso dia a dia são as ondas de rádio, tá? A gente não escuta muito mais o aparelho mesmo rádio, mas a gente usa ondas de rádio também em celular e em outras coisas, tá? Mas vocês já devem ter ouvido falar aí das ondas de rádio, das rádios AM e as rádios FM, tá? As rádios AM, tá? A gente chama de AM porque é amplitude modulada, tá? Elas têm um maior alcance, tá? Então elas conseguem alcançar distâncias maiores, tá? Porém elas têm mais interferências, tá bom? Por que é amplitude modulada? Porque a gente muda a amplitude, tá vendo? É uma onda onde a amplitude, a altura da onda não é sempre constantezinha, bonitinha. Tá? A gente fica mudando esses caras aqui, tá? A FM, aí sim é a frequência que é modulada. Então ela vai ter um menor alcance, ela não consegue chegar tão longe, tá? Mas em compensação, ela tem uma frequência que sofre menos interferência. Então, por exemplo, as rádios, por exemplo, de cidades locais, elas são FM, porque não faz sentido, por exemplo, Tia Conceição anunciar a escola no Paraná, entendeu? Não faz sentido, ninguém vai sair do Paraná para estudar no CETIC. Então, ela vai contratar uma rádio FM, né? Porque vai ficar só dentro da cidade mesmo, não tem porquê. Agora, a Rádio Globo, por exemplo, tem que dar notícia do Brasil e do mundo, né? Tem que atingir o Brasil inteiro, então eles usam AM. Por outro lado, esses caras vão ter mais interferência, ok?
E aí, galera, a gente também consegue calcular qual que é a velocidade de uma onda em uma corda, tá? Então essa fórmula aqui é uma fórmula específica para cálculo de velocidade da onda numa corda. Danilo, aquela outra fórmula que a gente viu, que é a fórmula geral, serve também? Serve, tá? Serve para qualquer onda aquela. Velocidade igual comprimento de onda vezes frequência, isso vale para qualquer onda. Só que existe uma formulazinha aí também para a gente calcular a velocidade da onda em uma corda. Que formulazinha é essa? Essa daqui. Tá? A velocidade da onda em uma corda é a raiz quadrada da tração que essa corda está tendo pela densidade linear. Então, lembra o que é tração? Tração é a força. Então, quanto mais esticado tiver a corda, quanto maior a tração, maior vai ser a velocidade da onda nessa corda. Faz até sentido, não faz? E o que é essa tal de densidade linear? Densidade linear, galera, vai ser a massa da corda dividido pelo comprimento. A gente já viu densidade volumétrica lá em hidrostático, que era massa sobre volume. Aqui a gente vai pegar só uma dimensão, então é massa sobre comprimento. Lembrando, moçada, tração é sempre em Newton, é uma força, e essa densidade linear aqui vai ser sempre em quilograma, que é a massa, dividido, ou seja, por metro. Tá? Então, a unidade de medida padrão é quilograma por metro. Tranquilão? Espero que sim. E aí, vamos para alguns fenômenos ondulatórios. O primeiro fenômeno que a gente vai ver é a reflexão de ondas. O que é uma reflexão de uma onda? É quando a onda bate em um obstáculo e retorna, tá? Muito simples, né? O que é importante numa reflexão, galera? Na reflexão de uma onda, ela vai manter sempre as mesmas características, não muda nem velocidade, nem frequência, nem amplitude, nem o comprimento de onda dela, tá? Então a onda ela bate e volta do mesmo jeito. Justamente por isso que a gente consegue, por exemplo, se enxergar no espelho da mesma forma, né? Se meu cabelo é verde e eu olho no espelho, eu não vou enxergar ele azul, tá? A onda bate no espelho e volta com a mesma frequência, do mesmo jeito, tá? Com a mesma característica, ok? E aí, o mais importante dessa parte é a reflexão das ondas numa corda mesmo, tá? A gente vai ter dois tipos de reflexão da onda numa corda. A primeira vai ser... esqueci de avisar, tá, galera? Para quem está assistindo, mais ou menos até esse slide aqui, tá? Seria o primeiro capítulo da nossa apostila. O segundo seria tudo isso daqui que a gente já começou a ver, tá bom? Desculpa, eu esqueci de avisar, mas é porque às vezes, né, eu tô vendo que a aula vai ficar grande e às vezes vocês não têm esse tempo todo aí, quer ver em duas partes e tal, tá bom? Então vamos lá, ó. A reflexão de ondas transversais em uma corda, como eu estava dizendo, ela vai se dar de duas maneiras. Quando a extremidade da corda estiver fixa, ou seja, ela estiver presa, e quando ela estiver livre. Quando a extremidade da corda estiver presa, a onda vai vir, vai bater nessa extremidade e ela vai inverter a fase. O que quer dizer isso? Se ela está vindo como uma crista, ela vai bater e vai voltar como um vale. Tá vendo aqui que bonitinho? Então, ó, a crista vem, a extremidade está presa, ela volta como um vale. Tá, beleza? A gente chama isso de inversão de fase, quando uma crista vira um vale ou quando o vale vira uma crista. Quando a nossa onda a extremidade dela está livre, ela vai voltar sem inversão de fases. Então, uma crista, né, vamos ver aqui, ela vai e vai voltar como crista mesmo, vai refletir como crista, tá beleza? Tá? Então, extremidade livre não tem inversão de fases, extremidade fixa tem inversão de fases. Belezinha? Aqui é só um desenho das ondas bidimensionais, tá? Mas a gente não precisa se preocupar com isso. Então, ó, tem uma onda bidimensional. Uma onda num lago, por exemplo, eu toquei uma pedra aqui, as ondinhas vêm, batem na margem e vão retornar, tá? Elas vão retornar aí obedecendo uma regrinha que a gente não viu ainda, que é a regrinha da ótica. Não precisamos se preocupar com isso daqui, tá bom? Tá. Refração, galera, é importante. A gente vai ver essa regrinha aqui, vocês devem olhar e ficar assim, meu Deus do céu, o que é isso? Com mais carinho quando a gente for ver a parte de ótica. Então, eu não vou cobrar isso agora de vocês, tá bom? Porque a gente não viu ótica no passado. Se a gente tivesse visto, a gente veria isso daqui com mais vontade. Mas o que é refração, a gente tem que ficar ligado, tá? A refração é quando a onda passa de um meio para o outro. Por exemplo, quando a gente pega uma luz e joga dentro da água. Então, ela vem do ar e passa para a água, tá?
Quando isso acontece, a luz vai sofrer um desvio. Esse desvio a gente consegue até calcular por essa fórmula aqui, tá? Que esse aqui é um ângulo, né, que a gente está incidindo, e aqui é o ângulo que ela vai ter desviado. Mas a gente conversa isso depois, tá? Então, o que a gente precisa saber agora é só o fenômeno. Então, toda vez que a luz passa de um meio para o outro, ela vai sofrer uma refração, então ela vai sofrer um desvio. E aí vai mudar algumas coisas, velocidade, tá? O comprimento de onda. A coisa que fica constante aqui é a frequência. Isso é importante para a gente. A frequência numa refração ela é sempre constante, ok? Não precisa se preocupar com isso daqui por hora, tá? Outro fenômeno é a difração, tá? E aí muito cuidado com a difração por causa do nome, né? Difração para a gente não confundir. A difração vai ocorrer quando uma onda passa por uma fenda, tá? O que é que fenda é essa? Essa fenda tem que ter aproximadamente o mesmo comprimento da onda. Então tá vendo? Isso aqui é uma onda vista de cima. Então um comprimento de onda, quando a gente faz esse tipo de representação, é a distância entre esses dois tracinhos aqui, como se fossem duas cristas vistas de cima. Tá? Então, quando a fenda tem mais ou menos o mesmo tamanho que o comprimento de onda da onda, vai acontecer a difração. O que é essa difração? Essa fenda vai virar uma nova fonte de onda. É como se a onda estivesse saindo daqui e ela vai se espalhar para todos os lados. Tá beleza? A difração também acontece quando a onda passa por uma quina. Tá? Quando tem uma quina aqui, essa quina vai reproduzir a minha onda. Tá? Como se eu tivesse uma caixinha de som aqui reproduzindo a onda. E é por isso que a gente consegue ouvir, por exemplo, atrás de um muro, alguém falando do outro lado do muro. Porque é como se o som fizesse um contorno aqui. Tá beleza? Tá, então aqui tem exemplos de difração. Tá vendo? A onda vem, tá, passa pela fenda e é reproduzida para todas as direções. Aqui tá vendo? Tem um desenhozinho que é até bonitinho, que aí tem duas fendas, tá? Então esse cara vem e a onda passa, formando esse padrãozinho que a gente vai discutir mais na frente. Ok? Beleza, moçada? O nosso próximo fenômeno é o de interferência de ondas, tá? O que é importante para a gente falar de interferência de qualquer tipo de onda? Quando uma onda passa por outra, ela vai sofrer uma interferência e após essa passagem elas vão continuar seguindo o caminho delas como se nada tivesse acontecido, tá? Então na interferência não vai mudar característica nenhuma da onda, nem propagação dela, ela vai continuar se propagando do jeito que ela iria mesmo, tá bom? E aí vamos ver a interferência de uma onda numa corda. Imagina que a gente tem aqui uma corda e tem uma onda vindo para a direita e outra vindo para a esquerda, tá? O que vai acontecer? Essas ondas elas vão passar e aí quando elas estiverem passando, né, uma pela outra, se forem duas cristas, elas vão se somar, essas cristas vão virar uma ondona, tá? E vão continuar depois atravessando como se nada tivesse acontecido. Então olha só, isso aqui seria a interferência. Depois da interferência, essa onda aqui é essa e essa onda aqui é essa. Elas continuam o caminho delas como se nada tivesse acontecido. Ó, maravilhoso esse gifzinho aqui, ó. Tá vindo, elas vão se somar e vão passar direto, tá? Nesse caso aqui, as duas ondas têm a mesma fase. O que quer dizer isso? As duas aqui são cristas, né? Desculpa. As duas são cristas. Então, quando acontecer isso, a gente vai ter uma soma das amplitudes. Podia ser duas cristas, igual está sendo aqui, ou dois vales, né? O buraco ia ficar maior aqui. Quando isso acontece, a gente vai chamar isso de interferência construtiva, tá? As ondas elas aumentam a amplitude naquele momentozinho de interferência, tá? Quando a gente tiver uma interferência com oposição de fases, ou seja, uma crista, um vale, aí a gente vai ter uma interferência destrutiva. A gente vai ter uma diminuição da amplitude da onda naquele momento ou uma aniquilação por completo, tá? Se eles tiverem o mesmo valor de amplitude. Então, olha só esse desenho aqui. A gente tem uma onda vindo para a direita e uma outra onda vindo para a esquerda. Elas têm a mesma amplitude. Então, no momento que elas estão no mesmo caminho, tá vendo? A corda ela não tem onda nenhuma, né? A gente tem um momento ali de onda zero, tá? Passou um segundinho, elas continuam indo para o mesmo caminho, tá? Essa continua vindo para a esquerda, que seria essa daqui, continua vindo para a esquerda, e essa daqui continua indo para a direita, como se nada tivesse acontecido, tá? Então isso é uma interferência destrutiva, quando a gente tem ondas com oposição de fases passando pelo caminho.
E a gente vai fazer sempre a subtração, né? Lembrando que quando a amplitude da primeira for igual à amplitude da segunda, vai dar zero, que é o caso desse exemplozinho aqui, e aqui também, né? Tem um momento que fica zero aqui, tá? Beleza, vamos para o fenômeno de batimento, tá? O que é um batimento, galera? O batimento é quando a gente tem duas ondas se propagando no mesmo meio, e essas ondas têm a mesma amplitude e frequências muito próximas uma da outra. Então, tá vendo aqui? A gente tem duas ondas que têm a mesma amplitude, tá? A mesma altura. Seria a onda 1, que é tracejada em vermelho, e a onda 2, que é azul. E elas têm frequências muito próximas. Uma frequência de uma é um pouquinho maior do que a outra, tá? E isso não tem problema, não. Tem que ser só um valor próximo. Quando essas duas ondas estão passando pelo mesmo meio, elas vão fazer uma interferência com um padrão assim, esse padrão, né, todo desordenado, que é o padrão que a gente vê no batimento cardíaco, por exemplo, né, que é aquele padrão, ele vai aumenta um pouco, depois diminui, aumenta um pouco, diminui. Isso aqui a gente chama de batimento. Qual que é a frequência dessa onda aqui de batimento? Muito simples, é só fazer a frequência da onda maior menos a frequência da onda menor. Tá beleza? Então, quando a gente tem duas ondas aí com frequências próximas passando pelo mesmo meio, vai sofrer esse fenômeno que a gente chama de batimento, que é a produção de uma terceira onda, né, com uma frequência dada pela diferença das duas e com essas amplitudes variáveis aqui. As ondas estacionárias é um exemplo bacana, mas é quase um batimento, tá? Mas não é muito bem. A onda estacionária vai acontecer quando a gente tiver duas ondas de mesma frequência e mesma amplitude se propagando no mesmo meio com sentidos opostos, tá? Então, olha só. A gente tem aqui uma ondinha azul vindo para a direita, conseguem perceber? Né? E uma ondinha vermelha indo para a esquerda. Elas têm a mesma frequência, tá? Mesma amplitude, são ondas idênticas. Então, quando elas passam uma pela outra, vai formar uma terceira onda, e essa onda a gente vai chamar de estacionária. Por que essa onda é uma onda estacionária? Porque ela vai ter pontos fixos, pontos que não se movem, tá vendo? Esses pontos vermelhos aqui, eles não estão indo nem para a direita nem para a esquerda, eles ficam paradinhos, tá? Então a gente chama isso de uma onda estacionária. Esses pontos nós vamos chamar de nós, tá? E essa parte aqui, que uma hora é uma crista e outra hora é um vale, que fica vibrando, né, para cima e para baixo, a gente vai chamar isso de ventre, tá bom? O que é importante aqui, galera, por que a gente estuda as ondas estacionárias? Porque em todo instrumento musical, para formar nota, nós temos a formação de ondas estacionárias, ok? Ah, beleza. E aí, aqui a gente tem o fenômeno da ressonância, tá? O que é a ressonância, moçada? Todo material que existe, tá? Todo corpo, ele tem uma frequência natural de vibração. Isso vai depender do que ele é formado, do formato. Então, por exemplo, o meu sapato tem uma frequência, a janela tem outra, o meu corpo tem uma, tá? A parede do quarto tem outra, tá? Tudo que existe, existe uma frequência natural de vibração. Quando a gente coloca um outro aparelho qualquer aí, emitindo essa frequência daquele corpo, ele vai começar a vibrar sozinho, tá? Ele vai entrar em ressonância, tá? E quem toca violão, algum instrumento musical, já percebeu isso. Às vezes você toca uma nota e a outra começa a vibrar sozinha, tá? Porque elas entraram em ressonância. Às vezes a gente está em casa, passa um carro fazendo algum barulho, um caminhão, alguma coisa, e vibra a janela da nossa casa, tá? É porque o barulho que ele está fazendo está entrando em ressonância com a janela, então ela vai vibrar na mesma frequência. A gente já viu aqueles videozinhos de internet também, onde o cabra grita e quebra uma taça, tá? Aí, na verdade, não precisa gritar. Esse vídeo que a pessoa grita é mentira, tá? Ela tem que fazer um barulho que tenha a mesma frequência que a frequência natural de vibração da taça, que a taça vai vibrar, só que o cristal não foi feito para vibrar, ele não consegue, e uma hora quebra, se despedaça, tá beleza? Eu vou mostrar para vocês um vídeo aqui, eu não sei se eu já mostrei para vocês, eu não lembro se vocês já tiveram essa aula de ondulatória, mas se já tiveram, ok, se não tiveram, a gente vê de novo. Se não tiveram, a gente vê pela primeira vez, né? Que é uma ponte nos Estados Unidos, que é a ponte de Tacoma, tá bom? E nessa ponte, a ponte entrou em ressonância com o vento, ou seja, os caras calcularam mal lá, e aí
quando começou a ter uma ventania e a ponte começou a vibrar com a mesma frequência que o vento. A ponte, né, colapsa e uma hora ela cai. Então, eu na verdade não vou colocar aqui não, vou pedir para vocês procurarem no YouTube depois ponte de Tacoma que vocês conseguem achar, tá bom? Então vai ficar muito alto, muito grande nossa aula aqui. Para botar isso no YouTube vai ser o bicho. O tipo de onda do nosso dia a dia, né, galera, também poderia ser ressonância magnética. O que é ressonância magnética? A gente aprendeu agora mesmo o que é ressonância. Então a gente vai entrar num aparelho que vai emitir ondas eletromagnéticas no nosso corpo. Tá? Então é um grande ímã, né? Ele vai emitir ondas eletromagnéticas. E aí vai fazer com que, por exemplo, se eu quero ver meu fígado, vai fazer meu fígado vibrar na vibração que ele teria que vibrar, certo? Só que se tiver algum corpo estranho ali, essa parte ou não vai vibrar ou vai vibrar com uma frequência diferente. E aí a máquina consegue enxergar isso, né? E transforma isso em imagem, e aí ele consegue perceber que tem uma lesão, algum tecido, alguma coisa ali diferente. Tá bom? É basicamente isso. Nosso outro fenômeno é o fenômeno da polarização das ondas. Tá? A polarização é quando a gente pega uma onda transversal, tá? E filtra ela, filtra um sentido de vibração, tá? Então, por exemplo, vamos supor aqui que eu tenha uma onda que está vibrando na horizontal e eu ponho um filtro aqui vertical, né? Então a gente vai falar que isso aqui é um polarizador. Então, o que vai acontecer? Essa onda vai vir vibrando, né, na horizontal e ela não vai conseguir passar pelo filtro. E aqui não vai passar nada, a gente falou que essa onda foi polarizada, tá? Aqui, se eu tiver uma vibração na vertical e eu botar um filtro na vertical, a onda vai passar normalmente, também foi polarizada. Tá? Eu vou filtrar qual que é o sentido de vibração que eu quero. Então, por exemplo, ó, tem uma onda vibrando em todas as direções. Se eu coloco um filtro na vertical, o que vai acontecer? Vai passar só as ondas que vibram na vertical. Né? E se eu colocar depois em seguida um na horizontal? Aí não vai passar nada. Né? Então vai dar ruim aí, não vai ter onda nenhuma mais. Tá? Então, polarizar uma onda é basicamente a gente filtrar a vibração dessa onda. Os nossos óculos, eles são, quando são originais, né? Claro, isso é importante, eles têm lentes polarizadas. O que significa isso? Eles filtram um tipo de vibração da onda. Se eu não me engano, é a vibração que vem na horizontal, então não tem reflexo. Né? Então, aqui, uma imagem sem uma lente polarizada e uma imagem com uma lente polarizada. Tá? É bem diferente, né? Exemplo de exercício aí, tá? Vou deixar vocês fazerem também, tentem fazer, tá? Se tiver alguma dúvida, me falem. Esse daqui também, esse daqui está na apostila de vocês, então não vou resolver, porque é exercício. E esse daqui também vai estar na listinha que eu vou mandar, tá? Moçada, eu sei que ficou bem grandinha a aula, 52 minutos, mas lembrem que são 2 matérias em uma, tá? Então assistam com calma, vocês vão ter uma semaninha aí para assistir e lá no Google Classroom já tem uma atividade para vocês, tá beleza? Beijão para vocês, tchau, tchau. Se cuidem, hein?